Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para estudar um pouquinho sobre o Dreamweaver. Esse vídeo está sendo feito com foco nos alunos que estão fazendo o curso de Web Designer comigo no Senac, da unidade de Rio Verde, Goiás. Eu estou hoje gravando a aula que foi ministrada no dia 8 de janeiro de 2011. E como alguns alunos faltaram por conta das festas, eu vou estar explicando novamente o que foi passado nessa aula. Bem, o que foi passado nessa aula até é um assunto que eu reluto muito para ministrar e para falar, porque eu acho que é um assunto que vicia os usuários a uma prática não tão produtiva de trabalho e uma prática que cria alguns vícios que vão impossibilitar algumas intervenções mais avançadas. Porém, eu dou o braço a torcer para dizer que é mais fácil aprender assim e que a pessoa, conciliando o estudo de modos avançados de edição e modos com auxílio de softwares como Dreamweaver, com certeza dá para aprender legal. Tá bem? Bem, para começo de conversa, nós vamos criar um projeto dentro do Dreamweaver CS4. Como isso é feito? Clica-se no menu Site, New Site, modo Advanced. Opa, não vou reiniciar agora, calma aí, computador. Modo Advanced, vou colocar então o nome do meu projeto, aula 8 de janeiro de 2011. Defino então o meu workspace, onde esses arquivos serão gravados. Então, aula 8 de 1 de 2011, abro a pasta, salvar. Bem, é sempre importante que a gente defina então o nosso arquivo principal de imagens. A gente não vai usar isso hoje, mas já é legal a gente ir adotando essa prática para um bom trabalho com o Dreamweaver. Então eu vou criar uma pasta aqui dentro chamada IMG, que se caso tivesse alguma imagem, seria essa pasta então que iria abrigar os meus arquivos. Outro item importante de ser configurado agora seria a minha pasta do diretório Spry, ou seja, onde vão ficar gravados os arquivos gerados pela minha framework de JavaScript Spry, que já vem encapsulada dentro do Dreamweaver. Então vou criar uma nova pasta, chamá-la de JS, de JavaScript, e mando salvar. Bem, então eu já tenho definido aonde ficarão os meus arquivos JS, os meus arquivos Java, e aonde ficarão os meus arquivos de imagem, além também do diretório root do meu projeto. Feito isso, ok, minha estrutura básica de arquivo já está criada. Bem, agora eu vou criar então um novo arquivo que vai ser a index desse documento. File New. No File New vai me mostrar uma série de tipos de arquivo que eu posso utilizar. Nós vamos trabalhar a princípio com os arquivos do tipo HTML, não vamos utilizar nenhum tipo de layout e vamos trabalhar com XHTML strict. Vamos utilizar o modo strict para nos forçar a fazer as tags, a fazer a construção desse documento, seguindo a melhor prática possível ditada pela W3C. Feito isso, clique em Create e o nosso arquivo já está criado. Vamos salvar esse arquivo. Menu File, Save, e vou salvá-lo como index. Bem, nós já vimos isso durante as nossas aulas, mas vale a pena repetir que o arquivo index sempre será o arquivo de capa, a primeira página a ser exibida dos nossos sites. Tenha ele a extensão PHP, ASP, HTML, HTM, JS, JSP, etc. Desde que ele tenha o nome index, o meu servidor então vai entender como esse sendo o arquivo principal a ser acessado neste momento. Tudo bem? Alguns servidores aceitam também a palavra default como sendo o arquivo principal. Mas por convenção, por padrão, como a maioria utiliza o index, vamos sempre adotar esse padrão. Certo? Eu vou começar uma estrutura que vai ser composta de um cabeçalho, menu, conteúdo e rodapé. Tá bem? Essa é uma estrutura básica que nós vamos montar. Eu vou trabalhar com o modo split para que nós possamos ver o que vai ser gerado em tempo de execução e o que está sendo gerado de código, tudo bem?
Vamos trabalhar com os dois modos. Ok, para que a gente trabalhe bem, eu vou configurar um workspace para eu poder trabalhar tranquilo, sem muitas janelas aqui, sem necessidade. A princípio, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos remover a maioria dessas janelas, todas que estão abertas aqui. Essas que não estão também, vou fechar tudo, para que então a gente possa configurar aquilo que for necessário. Como é que eu retiro isso? Eu clico em cima do nome, seguro o arrasto para o meio da tela, xizinho, também vou remover numa boa, tá certo? Com isso eu estou somente com a minha área de trabalho aqui aberta. Bem, o que nós vamos precisar de janelas para a gente poder trabalhar? A janela Insert, Window, Insert. Nós vamos precisar também da Properties. Nós vamos precisar também da Files. E nós vamos precisar também da CSS Style. Bem, isso para um primeiro momento. Depois, durante os estudos, nós vamos avançar e conhecer um pouco mais dessas tabelas, dessas janelas. Como que eu vou ajustar isso agora na minha área de trabalho? Eu vou clicar nessa barra cinza, seguro e arrasto. Observem que fica uma linha azul assim que ele consegue um encaixe. Properties eu vou colocar aqui embaixo. Files eu vou colocar aqui ao lado. Abaixo de Files eu vou colocar Insert. Insert eu vou colocar aqui em cima. Deixa então abaixo, agora acima de Files eu vou colocar CSS. E aqui em cima eu vou colocar Insert. Tá bom? Ficou uma barrinha de ferramentas lá em cima. E as minhas outras janelas aqui ao lado. Bem, eu vou fazer um layout baseado no conceito de tableless. O que isso significa? Significa que nós vamos estruturar um layout de um site sem o uso de tabelas, utilizando containers para isso. Esses containers são criados através da palheta, da tag div, do insert div tag, tá certo? Isso são caixas que vão construir o nosso conteúdo. Então, cliquei no botão insert div tag, que vai estar em common, ou também posso encontrá-lo na guia layout. Eu vou encontrar aqui o botãozinho insert div tag. Quando eu clico em insert div tag, me aparecem 3 opções para serem preenchidas. Primeira coisa, aonde você quer inserir? Então ele está me perguntando, você quer inserir nesse ponto de inserção? Observem bem aonde está o meu cursor de inserção, entre a tag Buddy e a tag fecha Buddy. Então é realmente onde eu quero inserir a minha tag aqui dentro. Essa tag pertence a alguma classe? Bem, não. Para quem está cursando comigo o curso de Web Designer já sabe que classe é quando eu quero definir um conjunto de elementos e ID quando eu quero definir um elemento exclusivo. Para quem não é meu aluno, numa outra oportunidade eu explico isso com mais clareza para vocês. Então eu vou definir o ID, eu vou identificar essa caixa que eu vou inserir. Nesse momento eu vou inserir o cabeçalho. Professor, isso é analfabeto, cabeçalho se escreve com C cedilha. Mas nós temos que lembrar que não posso utilizar cedilha, acentos ou caracteres especiais para nomear arquivos web. Feito isso, eu vou criar uma nova regra CSS para formatar esse cabeçalho, esse div que foi inserido. Nos próximos divs que eu for inserir, eu já vou criar essa regra de uma vez. Mas para esse primeiro aqui eu já vou dar OK, só para que vocês vejam o que está acontecendo. OK. Então vamos ver. Ele criou dentro da tag Buddy a tag div, observem, com o ID cabeçalho. E me deu um texto que vai ser onde eu vou inserir o meu conteúdo. Eu posso selecionar esse texto tanto no Code quanto no Design. Tudo bem? Mas por enquanto deixa como está. Agora eu quero criar uma regra para formatar esse div cabeçalho que aqui foi criado. Como que eu crio essa nova regra? Lembra da nossa palhetinha CSS Styles? Nós vamos mudar o modo de visualização dela aqui de Current para All. Basta então eu clicar agora neste botãozinho aqui embaixo, tá? New CSS Rule. Criei uma nova regra de CSS. Então ele está me perguntando, você quer qual tipo de elemento você vai formatar com esse CSS?
eu vou formatar um elemento baseado em um ID. Qual é o ID? O ID cabeçalho. Veja que o ID é representado, então, pela cerquilha, né? Pelo sustenido, pelo... Cada um chama esse negócio aqui do nome, né? Eu entendo isso daqui como cerquilha, mas o nome que você achar bonitinho, você chama ele. Então, cerquilha, cabeçalho, eu estou definindo que vai ser... Eu estou apontando essa formatação para esse camarada aqui, para o ID cabeçalho. Esse cara aqui, tá bom? Bem, aí ele vai me perguntar onde. Ele vai me perguntar onde ele vai inserir essa regra. Qual é a definição dessa regra? Você quer para apenas este documento? Ou você quer criar uma nova folha de estilos? Eu quero criar uma nova folha de estilos. Quando eu der OK, ele vai me perguntar então, aonde você quer salvar essa folha de estilos? Eu vou salvar aqui mesmo no meu documento raiz, vou chamá-la de estilo. Professor, é importante que esse arquivo tenha o nome de estilo? Ele pode chamar abacaxi, borboleta, pirulito, o nome que você quiser dar para ele. Apenas o importante é que ele tenha a extensão CSS. Bem, vou salvar. Veja que ele já criou um link aqui dentro do meu HTML. Então, link href estilo.css, rel style sheet type text CSS. Bem, o que eu vou definir nessa regra CSS com relação a este cabeçalho? Eu vou definir algumas informações relativas ao box. Veja que eu tenho todas as minhas definições CSS organizadas, né, por categorias aqui, aonde, por exemplo, eu quero definir alguma coisa sobre type, sobre texto, né, sobre os caracteres, sobre a tipografia do meu documento. Então eu vou definir aqui no type, eu defino o tipo de fonte, tamanho, estilo, largura, transformação, cor e etc. Eu não vou falar sobre fonte agora, nosso objetivo é trabalhar com box, mas só para que vocês saibam que isso daqui está organizado por assunto. Cliquei em box, eu quero definir então a largura, width, quero definir a largura do meu cabeçalho. Eu vou trabalhar com uma largura de 1000 pixels para monitores com resolução de 1024 por 768. Então nós partimos que essa é a menor resolução que vai poder ver esse site com qualidade. Levando em consideração que sites que usam 800 por 600 são poucos ainda e nós não temos interesse nesse tipo de mercado. E de altura eu vou colocá-la com 150 pixels. Então ela tem de largura 1000 pixels, de altura 150 e vou definir a cor de fundo como esse azul. Então background color, cliquei no meu seletor de cor, escolhi a cor que eu quis. Box, defini o width 1000 em pixels, defini a altura 8 em 150 pixels. OK. Veja que automaticamente ele já criou um arquivo CSS. Esse arquivo CSS já tem toda a sua padronização de código feita aqui, com background, weight, width, e já vinculou esse arquivo com o meu index.html. Feito isso, eu vou dar um Save All quando eu pressionar F12, né, que é o mesmo que Preview in Browser, né, vou pedir para ver no Firefox. Ele já vai abrir aqui o meu cabeçalho, ok? Bem, eu não vou nem fechar esse cara, vou deixar aberto. Vamos seguir então. Ok, eu quero fazer um menu agora. Veja que o meu cursor está piscando, eu estou selecionado, né, dentro da tag div id cabeçalho. O meu menu vai ser inserido fora da tag div cabeçalho. O meu menu não pertence ao meu cabeçalho. Ele é um container separado, ele é uma área separada. Então, como fazer isso? Vou lá na minha guia layout da minha paleta Insert div tag, clico. Então ele vai me perguntar aonde você quer inserir. Você quer inserir nesse ponto de inserção? Não. Eu quero inserir after tag, depois da tag div cabeçalho. Então depois da tag div cabeçalho, ele vai inserir a tag div menu. Lembram que quando a gente inseriu o div cabeçalho, eu dei OK para depois criar a regra. Eu já posso criar a regra nesse momento. Eu já vou vir aqui em Edit Rule. Novamente ele já está me dizendo, olha, que é um ID, que pertence ao ID menu, né? Lembra que o IDzinho aqui é representado no CSS.